Olá, queridos, é a Cleidiana do Azeite e Vinho, da minha família Achaia, e nós voltamos com o nosso terceiro e última parte desse ensino final a respeito do reino de Deus e a religião, e corrigindo o que eu disse no vídeo anterior, essa sim que serão a quinta e a sexta característica a respeito de como você consegue identificar tanto um sistema religioso quanto se você está tendo um comportamento religioso. Então, sem mais demora, vamos à quinta característica pelo qual você consegue identificar a religião. A quinta característica é essa aqui. Toda religião exalta a ignorância e a fantasia. Toda religião exalta a ignorância e a fantasia. Isaías 39:10 diz assim: Por que povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor? Eles dizem aos videntes: não tenham visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. A ignorância é caracterizada por três padrões que são: 1. Um desconhecimento sobre qualquer assunto relevante. 2. Um conhecimento incorreto sobre qualquer assunto. Neste aspecto, percebemos o conceito de fantasia, já que fantasia é uma percepção irreal dos fatos. 3. Um conhecimento raso, superficial sobre qualquer coisa. A religião sempre exalta a ignorância de seus adeptos por meio do discurso da vida simples. Você sabe quem é um religioso quando, além de acreditar em fábulas, também acredita que a beleza da simplicidade está ligada a ser ignorante. Toda religião exalta a ignorância, que é a fantasia. Então, como eu falei, eu tive um laboratório muito intenso com diversas religiões, mas eu me concentrei naquelas que tinham uma visão distorcida de Deus. E era muito comum, nesses anos que eu estava inserida nesse contexto religioso, eu escutar essas frases do tipo: seja simples, se contente com coisas simples, Deus nos quer tendo uma vida simples, Deus. E aí, como você ia ouvir mais atentamente o que esse significado de simples tinha, eles estavam falando que não era importante você saber tanto, que não era importante você saber muitas coisas. Eu lembro que no meu período de criança, eu escutava até algumas teorias de uma pessoa que enlouqueceu por ter lido muita Bíblia. Sério. Então a pessoa ficou louca por ler muita Bíblia. Então, por quê? Porque o cara estava querendo saber mais do que era para ele saber. Então a ignorância, ela é sempre muito exaltada e tratada como uma coisa boa na religião. Né? Tem até um ditado secular que diz que a ignorância é uma dádiva. Então, na religião, esse conceito de que a ignorância nem sempre é algo ruim, ela é camuflada por meio desse discurso da vida simples. Seja simples, não queira saber muitas coisas, não queira compreender tudo e etc e tal. Frontalmente contrário àquilo que a própria Escritura diz, que conhecereis a verdade, ela vai libertar você. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Clama a mim e vou te responder aquilo que você não sabe. Jeremias 33, versículo 3. Então, isso são alguns textos que você vê claramente que Deus não gosta de uma pessoa simples, né? Ou uma pessoa ignorante. E você vai perceber nas escrituras que simplicidade só é uma coisa boa. Mateus 10, 16, acredito eu. Só é uma coisa boa quando está havendo com descomplicação ou facilidade. Mas quando a simplicidade está ligada à superficialidade, a ter um entendimento raso, rasteiro das coisas, é um problema sério. O livro de Provérbios está recheado
de orientações para os simples, aqueles que são tolos, que têm um entendimento superficial, rasteiro, primeiro em relação às coisas. A religião, ela quer que você permaneça ignorante. E eu costumo ensinar isso para as pessoas dizendo assim, ó, você não é obrigado a saber de tudo. Mas você precisa buscar a saber tudo o que você precisa saber. Parece confuso, mas tecnicamente você não é obrigado a saber sobre todas as coisas importantes, todas as coisas com detalhes, né? O processo da lua, o processo do sol, o processo disso, o processo daquilo. Mas pelo menos sobre a sua vida, sobre a forma como você tem que viver a sua vida, você precisa saber. Você não precisa saber tudo que tem a ver com a minha vida. Você não tem que saber como funciona a dinâmica da minha vida, mas sobre a sua vida, como nós lemos também lá em Provérbios, que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Isso você tem que saber. E a religião, ela diz que você não tem que saber a respeito de qualquer assunto. Que Deus não se incomoda que você seja tolo, que você seja simples, que você tenha um entendimento raso. Deus se incomoda sim. Porque a ignorância nós ensinamos também, e nem é nós que ensinamos, os profetas os profetas do mundo ensinam isso, os professores ensinam isso, né? Os profetas do mundo dizem que um dos significados conceituais de trevas é ignorância. E houve até o período das trevas, onde as pessoas eram ignorantes, que as pessoas não foram iluminadas com conhecimento. Então, querido, você sabe que Satanás faz parte do império das trevas. Satanás, como um príncipe das trevas, atua e governa por meio da ignorância. Quanto menos você saber aquilo que é importante que você saiba, mais governo você dá para Satanás atuar na sua vida. Então, quando você começar a ouvir um discurso de que seja simples, não queira saber muitas coisas, abre a baga que você está envolvido dentro de um ambiente de religião. Se você começa a acreditar que você consegue caminhar plenamente com Deus, sem entender exatamente como as coisas precisam acontecer na sua vida, você está preso, sim, à religião. Se você acredita que a ignorância não é um problema, que a falta de conhecimento não é um problema, se você trata que você consegue sim se manter fiel a Deus sem entender a Deus ou sem conhecer profundamente a forma como Deus opera, querido, você foi engolido pela tolice da vida simples que a religião prega. Nós pregamos uma vida simples, otimizada, sem burocracia. Nós acreditamos nisso e nós vemos na justiça de Deus isso de uma forma muito funcional. Tanto que eu dei o exemplo no vídeo passado a respeito do dízimo e da ceia, que é método mais simples de você manter a sua saúde física tomando 2 cálices de suco integral de uva por dia e 2 pedaços de pão. Lógico, você tem que comer uma comida saudável, isso é óbvio, tá, querido? Uma coisa não anula a outra, né? E você vai entender isso melhor quando a gente estiver ensinando para vocês a respeito dos fundamentos, né? E a Santa Ceia é um dos fundamentos. Mas, tipo assim, você entende que a saúde financeira de você ser salvaguardado do inimigo tem a ver apenas com o processo de tributar a Deus com 10% do seu rendimento? Isso é um processo muito simples. Sem muita burocracia, sem esperar que a lua se posicione no quadrante tal, acender uma vela de não sei quantas profundidade de chama, de esperar a sexta-feira, sem toda essa fuleiragem que eles têm, sem tudo isso. O processo inicial, o processo da justiça é sempre muito simples.
As leis são sempre muito claras e simples, mas o entendimento é sempre muito profundo. Eu costumo dizer para as pessoas, e eu vou dar essa plantinha aqui minha como exemplo, deixa eu ver, tá vendo? Então, que coisa mais simples? Imagina que você quer um copo com água e não, né, o lugarzinho que eu estou colocando o Bruno, né, o nome do nosso bambuzinho aqui. Então, imagina que a justiça, a verdade de Deus é assim. É tão simples quanto esse copo com água, mas é tão profundo para conter toda a água que precisa conter para manter a saúde do Bruno aqui, que é o nome da nossa plantinha. Então, a justiça de Deus é assim. É uma coisa simples, mas profunda. Mas o fato de ela ser simples, otimizada, não significa que ela seja ineficaz porque ela não é burocrática. Só que o nosso conhecimento a respeito dessa justiça é profundo, não é raso. A gente sabe exatamente, ou como o próprio Jesus disse, nós adoramos o que conhecemos. A gente sabe, né? Aos filhos do reino é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para os outros, a galera que acha que está, mas não está, é tudo falado por meio de parábolas, para que eles ouçam, mas não entendam. Certo? Então, a ignorância é extremamente exaltada, dignificada na religião. E a fantasia também, porque por meio da ignorância dá para entender fantasia, né? Fantasia é qualquer discurso narrativo fora da realidade. Isso é uma fantasia. E agora nós iremos falar sobre a sexta e última característica pelo qual você consegue identificar tanto um comportamento religioso quanto um sistema religioso. Me acompanhe. Toda religião é carnal, parte 1. O texto, Colossenses 2, do 20 ao 23, diz assim: Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas as coisas com o uso se destroem. Todas as tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum senão para a plena satisfação da carne. Como dissemos tanto em vídeo quanto nos estudos complementares, a carnalidade está relacionada a uma dependência excessiva ao corpo e aos sentidos físicos. Na religião, o corpo é tanto o salvador quanto o algoz, como a vítima do ser humano. No aspecto salvífico de Salvador, ele é usado como respaldo para a autoridade divina. Exemplo, os que possuem o maior tempo de vida na comunidade, anos, entre aspas, de conversão, independente da sua real maturidade. Os que têm o maior número de ações físicas, que se desgastaram mais fisicamente pelos outros, ainda que nenhum resultado real tenha alcançado, que mostraram mais frutos, segundo o critério deles de frutos, que suas ações são as mais visíveis, que podem ser contabilizadas, etc. Estes são os que podem ministrar na vida de outros. Sabemos que a fé sem obras é morta, Tiago 2, 14 e 26. Por isso não estamos apontando para o fazer, mas para o fazer com qualidade, sobre critérios divinos, sobre real ordenança de Deus. O religioso se preocupa apenas em fazer para ser visto e reconhecido pelos homens, e apenas por isso. A desculpa que ele fornece para este comportamento é que se as suas obras se tornarem públicas, eles estimulará as pessoas a agirem igual. Então, a religião é carnal, ou seja, ela tem uma dependência excessiva ao corpo físico e aos sentidos físicos. Então, o cara, ele tem anos de conversão. Se o pessoal conseguiu contabilizar quantos anos ele mandou o corpo dele ir para a igreja, vamos botar assim, ir para o templo. Então, o tempo
de visitação no templo é contado como anos de conversão. Mesmo que essa pessoa não tenha nenhuma real maturidade. Ela continua. Alguns anos atrás eu ouvi um verdadeiro pastor ministrar e ele disse que você pode viver 20 anos em Deus ou você pode repetir 20 anos o primeiro ano de vida com Deus. E isso é verdade. Isso é completamente verdade. Então, tipo assim, dentro da religião eles analisam, tanto que se a pessoa fica muitas vezes sem aparecer no templo, eles entendem que ela está desviada. Por quê? Porque eles não estão vendo com o olho físico dele, o corpo físico daquela pessoa, para determinar a presença, a visualização física com aquela pessoa determina a firmeza da fé dela, do compromisso dela com Deus. E entenda, quando eles estão falando de Deus, não estão falando do verdadeiro, estão falando ao templo, tipo assim, a aliança que ela tem com o templo e com as pessoas que preservam aquele templo. Não é com o verdadeiro Deus. Porque Deus trata você como templo, vamos dizer assim. Então, eles são o corpo. Então, quanto mais vezes as pessoas frequentou o templo, mais anos de conversão ela é. Quanto mais vezes ela foi ativista. E o que é o ativista? É uma pessoa que tem fome por atividade, mesmo que não tenha nenhum alvo para essa atividade. Então, uma pessoa ativista não é alguém que pratica a atividade, é alguém que é viciada em atividade. E na religião você vai encontrar muitos ativistas, pessoas que são viciadas em fazer coisas e continuam fazendo coisas ainda que nenhum resultado esteja sendo feito, esteja sendo alcançado, corrigindo. Então, mesmo que nada esteja sendo alcançado, a pessoa vai continuar ali fazendo, porque na cabeça dela o que importa é que ela fez. E aí os ativistas acreditam que o fato de ela estar fazendo já está agradando a Deus, porque ela, diferente dos outros que não estão fazendo nada, ainda está fazendo alguma coisa. Só que nós obedecemos ao rei. A gente não faz as coisas para agradar o rei sem que o rei opine sobre como ele quer ser agradado. É a mesma coisa de você chegar na minha casa, trocar tudo de lugar de acordo com o que você acha que vai me agradar, mas você nunca perguntou para mim como eu gosto que as coisas na minha casa sejam organizadas. E ainda quando eu reclamar porque você trocou tudo do lugar, você olha para mim e acha ruim por eu ter reclamado, porque você esperava que eu agradecesse você por ter colocado a minha casa de pernas para o ar. E a maioria das pessoas agem assim com Deus. Os céus e a terra são do governo de Deus. E elas começam a interferir na vida de outras pessoas e no ambiente terrestre da forma como elas bem entendem. E quando elas começam a receber punição sobre isso, elas acham ruim por Deus estar fazendo o que ele está fazendo, porque elas acham que pelo menos elas fizeram alguma coisa, né? Mas elas fizeram de acordo com a vontade delas, não sobre uma real ordenança divina. Se Deus falar para você mover isso do lugar, você move. Se ele falar que é para deixar aqui, você deixa. A casa é dele. O reino é dele. Mas o ativista, ele não consegue ficar parado para escutar a Deus e se mover depois que Deus mandar ele dizer. Ele começa fazendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque o corpo tem que estar em movimento. Se o corpo dele estiver parado, é um problema. Ele não consegue viver, deixar o corpo dele num estado parado. Por isso que, sabe, eles conseguem orar no máximo 15 minutos. Nossa, ficar 6 horas orando é o fim da picada. Ficar 6 horas conversando com Deus para organizar tantos outros processos, tantos particulares quanto do sacerdócio, é a morte para eles. Eles não conseguem, porque 6 horas com o corpo parado, sentado, conversando com Deus é muita coisa.
O corpo tem que estar constantemente em movimento. E aí você vê quantos corpos você conseguiu reunir neste templo. 1.500 corpos, você tem autoridade para ministrar na vida dos outros. Você só tem 30 corpos? Só 30 pessoas te seguem? Tu não é ninguém, tu não tem autoridade para ministrar. Jesus não teria vez no governo de hoje, porque ele, durante um tempo, começou com 2, depois foi para 12, de 12 chegou a 70, chegou perto de 80 e terminou com 11. Então, aos olhos dessas pessoas, porque ele reuniu poucos corpos ao lado dele, Jesus não tinha muita liderança e capacidade para ministrar na vida de quem quer que seja. Então, a quantidade de corpos e a quantidade de tempo que você desgastou o seu corpo, mesmo que foi inutilmente, é o que torna o corpo se torna, então, um respaldo para a autoridade divina. Não, esse fulano já entregou 58 cestas básicas, mas ninguém nunca veio para Deus de verdade por causa de Deus, a não ser por causa da cesta básica, mas porque ele entregou, abençoou 580 famílias, mesmo que essas famílias continuem nem aí para Deus, fulano tem autoridade para ministrar na vida do fulano. Mas essas pessoas vão para o inferno de barriga cheia. Mas o que importa é que ele fez, enquanto ninguém está fazendo, certo? Só que é a qualidade da obra e não a obra pela obra que é avaliado por Deus. Vamos continuar. Toda religião é carnal, parte 2. No aspecto de algoz, então aqui o corpo não é mais o salvador, o corpo é o que atormenta a pessoa, o algoz. O corpo é usado como justificativa para permanecer em pecado, contra a justiça. Por isso, os que continuamente erram dizem que fazem isso porque a carne... Desculpa. Dizem que fazem isso porque a carne é fraca. E enquanto permanecerem neste corpo, continuarão a ser falhos e etc. Ou seja, o corpo é o grande vilão, o grande problema da santidade. Entenda que a ênfase não está no pecar, mas no permanecer em pecado. Para esses mesmo após Cristo, Romanos 7, 25, 8, 1 e 2, o pecado não é acidente, um desvio temporário da rota, mas algo intrínseco à natureza humana por causa do corpo. Então, agora o corpo aqui, ele não é mais o que respalda a autoridade divina, o que te dá o direito de permanecer, de ministrar na vida de outras pessoas, dependendo do número de corpos que você conseguiu reunir. Não, aqui na religião, o corpo é tratado como algoz, como uma justificativa para que você continue sendo um criminoso. Porque eu quero que você entenda que, como acredito que foi o apóstolo Pedro e o apóstolo João que falou, que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, é a quebra dos princípios da justiça. Cada vez que você peca, você está quebrando uma lei de Deus. Então, o pecado não é só fazer coisa errada, mas é cometer um ato contra a justiça. Você viver fora daquilo que o rei estabeleceu para todos os seus súditos viverem. Você viver fora da constituição do reino. Tecnicamente você, por exemplo, quando você ultrapassa o sinal de trânsito, você quebrou uma lei, certo? Então, isso é pecado. Dentro da constituição humana, você ultrapassar o sinal de trânsito, você é considerado um infrator, um criminoso. Você pecou contra aquela constituição, contra a lei municipal ou estadual de trânsito que você quebrou. Então, na justiça humana, você pecou, você é um infrator. Exatamente, o processo é similar na justiça correta, na única justiça, a divina. Você também é um infrator, é um pecador. E aí os religiosos agora não usam mais o corpo como respaldo para a autoridade divina, mas eles alegam que enquanto
permanecerem nesse corpo, eles não serão, eles sempre serão infratores. Eles sempre vão ser criminosos, eles sempre vão cometer de pequenos, médios e grandes delitos contra a justiça de Deus, e que a culpa de eles serem desse jeito é porque Deus deu um corpo para eles. Porque eles, se eles fossem igual aos anjos, que são seres espirituais, mas que não possuem um corpo físico, como o ser humano é um ser espiritual que possui um corpo físico, eles não teriam problema de obedecerem à justiça. A dificuldade deles de obedecerem à justiça é por causa do corpo que Deus deu para eles. E existe séries de doutrinas que sustentam essa bizarrice. Você acha mesmo que isso aqui, esse pedaço de carne aqui, é realmente culpado para que você, o espírito pensante que habita nesse pedaço de carne aqui, faça coisa errada? Será que não é por causa de pensamentos ou sentimentos que ocupam, incorretos que estão no seu coração? Você acha mesmo que a culpa é disso aqui? Vou te dizer que existe toda doutrina, um monte de doutrinas e livros justificando, né? E tem mentiras sobre isso que já tem mais de 2000 anos de existência, né? Que falam que a culpa do ser humano continuar sendo o infrator da justiça por causa desses pedaços de carne aqui. Então, aqui o corpo é o algoz. Ele não é mais o respaldo para a autoridade. Ele é o algoz. Agora vamos ao último elemento, o corpo como vítima, para nós encerrarmos tanto este tópico quanto o vídeo de hoje. No aspecto de vítima, o corpo é o que mais sofre o impacto da loucura dos religiosos. Em muitos momentos, o excesso de atividades religiosas o desgasta sobremaneira, ao ponto da exaustão. Contudo, há outros comportamentos que quero destacar para este aspecto de vitimização do corpo, que são: para uns, ele é tratado como secundário e irrelevante dentro da composição humana. Por isso, é negligenciado na maioria das vezes. Essa negligência pode ser percebida em desleixo, tanto com a higiene quanto com a saúde corporal. Segundo, em algumas religiões ou cultura, ele é esmurrado, chicoteado, dilacerado, marcado, alterado, amputado e etc. Terceiro, em outras, ele é restringido por meio de regras criadas por homens do tipo: não proves, não comes, não toques, não mexas, não vistas, não mostres. Tudo isso para estabelecer um conceito de santidade ou cultura que só existe na mente dos religiosos. E quarto, quando ele não é restringido, o seu abuso ocorre através de uma permissividade excessiva, ou seja, onde tudo é permitido e as restrições são tratadas como legalismo, religiosidade ou conservadorismo, por parte dos religiosos iludidos que acreditam que a sua licenciosidade, que a sua libertinagem é resultado de alguém que se libertou dos entraves religiosos e que agora alcançou a liberdade proposta por Cristo, ou a maturidade de uma mente evoluída. Então, no aspecto de vítima, o corpo ele passa por severas punições. Ou ele é negligenciado, e aí você vai dentro daquelas pessoas que acham que cuidar da saúde, cuidar da higiene, né? Eu não gosto da futilidade, uma pessoa que vive para isso, mas eu entendo que há lugar para cada coisa na sua vida. Aí você olha também para outras pessoas que que dilaceram o corpo, que amputam o corpo, que castram o corpo. Eu lembro que eu li uma história alguns dias atrás, que antigamente tinha-se o costume de castrar os meninos da faixa entre 11 e 13 anos para que eles não atingissem a puberdade, para que as vozes deles permanecessem finas, para que eles pudessem alcançar notas bem altas, para que nos corais desse segmento religioso o pessoal pudesse ouvir um cântico dos anjos. Então,
os rapazes eram, ó, castrados. E aí você vê outras religiões também que uma vez por ano eles fazem o dia da expiação, então eles compram os chicotes e eles ficam porque eles interpretaram errado aquele texto de Paulo que diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que eu mesmo não seja desqualificado. Então eles, uma vez por ano ou uma vez no mês, estão lá esmurrando o corpo deles. E aí quando ou vê o pessoal, roupa que só mostra o olhinho, uma restrição, não prove isso, não toque aquilo, existe sim a decência, mas isso não é decência, certo? E aí, quando alguém quer se libertar de tudo isso, aí se entrega para as cobras, como tem uma expressão aqui que fala, né? Que aí tudo é permitido, tudo é pode, e se você começa a proibir as coisas é porque você não é evoluído, você não entendeu o que Jesus quis dizer com liberdade, e etc e tal. E você percebe esses 3 comportamentos na religião no tratar do corpo. Por um momento, o corpo é o salvador, é o que respalda a presença de Deus e o direito seu de ministrar na vida de outros. Por outro momento, o corpo é o que tem justificativa para o pecado. O corpo, enquanto você permanecer nesse corpo, você nunca vai deixar de ser um infrator, você nunca vai deixar de ser um criminoso. E terceiro momento, você trata o seu corpo da forma mais abusada que for. Ou você abusa ele com uma permissividade excessiva, ou você abusa por negligência, ou você abusa por restrições que beiram a loucura. E geralmente uma coisa que você percebe muito claramente que os líderes religiosos, as restrições que ele impõe para o seu rebanho não é a mesma que eles seguem, né? Porque geralmente é assim, né? As leis são só para as ovelhas, né? Os lobos que cuidam das ovelhas não precisam seguir as mesmas leis que eles seguem. Então, queridos, nós encerramos tanto o arco do reino, o reino e a justiça com este vídeo, quanto este tema, o reino de Deus versus a religião. Eu espero que ele tenha edificado a sua vida, como eu tenho ouvido o testemunho de algumas pessoas que têm sido muito bênção. No próximo domingo nós estaremos postando o primeiro vídeo de perguntas e respostas a respeito dessa série. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, nos encaminhe. Se depois de gravarmos os 2 vídeos respondendo as perguntas, você ainda tem a dúvida, mande um e-mail para nós, certo? Ou nos procure pelo Telegram, pelo chat de conversa, tire a sua dúvida lá com a gente vai se sentir muito bem em esclarecer para você. E quem convive comigo, chega aqui e pergunta. Deus abençoe você. Até semana que vem.